Aqui na Jovem Pan News. Bem, vamos falar um pouquinho mais do Coritiba aí. O Thiago Kozlowski tá de olho também na tabela, né? O Coritiba joga contra o Fortaleza domingo lá na capital cearense, e o Thiago Kozlowski começa a testar aí a equipe titular que ele deve colocar em campo no domingo, hein, Alexandre Senechal? Começa a testar a partir de hoje, Linha. O Thiago Kozlowski tem treino hoje à tarde com o elenco do Coritiba, no dia que o Slimani será apresentado para os seus companheiros. E falando de Slimani rapidinho, Linhares, até vi gente falando ali, mas se o Coritiba cair, ele vai embora, tal. O Slimani assinou um contrato até 2024, dezembro de 2024, portanto, final dessa temporada e a temporada que vem, e não tem nada no contrato que diz que o Slimani não vai jogar a Série B caso o Coritiba seja rebaixado. Então isso não seria um impeditivo, pelo menos não contratualmente falando, para o Slimani. Sobre o time do Coritiba, o Thiago então começa a testar as suas opções para a partida de domingo, a partir de hoje, fazer aqueles trabalhos específicos com os 11 que vão começar jogando, e aí algumas dúvidas. O Diogo foi muito mal no primeiro tempo contra o Flamengo, o Diogo Batista, o lateral. O Natanael surge aí como uma opção para jogar na lateral direita. No ataque, vai manter o Edu após o primeiro gol dele com a camisa do Coritiba? A gente vai debater isso aí um pouquinho mais para frente aqui no nosso bate-pronto também. Mas a questão é que o Thiago Kozlowski sabe que a situação do Coritiba é muito complicada. Ele falou em coletiva de imprensa após a derrota contra o Flamengo sobre essa questão da tabela do Campeonato Brasileiro. O Coritiba agora fica na 19ª colocação após a última rodada, 7 pontos atrás do Bahia, que é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o Thiago Kozlowski falou sobre a situação do Coritiba e falou sobre essa luta para conseguir fugir do rebaixamento no ano de 2023. Vamos ouvir o técnico do Coxa. A tabela é dura, né? Eu acho que desses jogos aí que nós tivemos, o que fugiu da curva foi a derrota pro Red Bull aqui dentro, né? Esse foi um jogo que fugiu da curva, né? Ali a gente poderia realmente ter vencido, né? O jogo com o Flamengo, sendo bem sincero, hoje a gente sai com o sentimento da gente ter podido ganhar o jogo, né? Todo mundo viu isso, né? O Coritiba foi superior no segundo tempo, né? Mas o empate também era uma situação que a gente não descartava, você pontuar contra o Flamengo, né? Independente do resultado dos outros adversários, né? É complicado, agora nós temos que nos reorganizar de novo e a gente não pode desistir, nós temos mais 18 jogos e nós temos que tentar lutar, melhorar aquilo que a gente já viu aí que a gente precisa melhorar. Está muito claro essa situação, acho que para todos, né? Voltar a ter os equilíbrios, né? Ter muita tranquilidade nesse momento. Agora é o momento de ter equilíbrio, né? A gente sabe que as cobranças vão vir fortes, né? A gente sabe disso e com razão, né? A gente não tira a razão do torcedor, mas nós temos que ter equilíbrio para que a gente possa aí chegar lá em Fortaleza e fazer um grande jogo. Equilíbrio, né? A palavra que o Thiago Kozlowski utilizou, ele falou muito sobre competência e sobre equilíbrio da equipe do Coritiba. O Thiago Kozlowski que terá aí agora esse desafio contra o Fortaleza, domingo, 6h30 da tarde, e procura uma nova vitória, né? Procura tirar o Coritiba dessa série de 4 agora, né? Com a derrota com o Flamengo, 4 derrotas seguidas. O Coritiba aqui no primeiro turno recebeu o Fortaleza no Couto Pereira, perdeu por 3-0 no único jogo do Vilar como titular do Coritiba e no primeiro jogo do Antônio Carlos Zago, hoje já ex-técnico do Verdão. É isso, né? O Coritiba tá aí com essa dúvida do Thiago aí de que sistema de jogo, porque o jogo é fora de casa, né, Dal? Tem que tomar aquelas precauções naturais, porque aqui no primeiro turno foi 3-0 pro Fortaleza, né? Fortaleza tem um belo time. Tem um jogo hoje lá pela Copa Sul-Americana em Belo Horizonte contra o América, e tem depois a volta contra o mesmo América na semana que vem. Então precisa ver como é que o Vojvoda vai trabalhar também a questão do elenco do Fortaleza, né? Que Fortaleza o Coritiba vai pegar no domingo lá no Presidente Vargas. O Coxa precisa urgente de uma vitória fora de casa, né? Para voltar lugar, a dar né? uma... qualquer lugar, mas nesses 2 jogos, escolher, eu quero dizer, né? E claro que o Fortaleza tem um bom time, mas eu acho que seria um jogo mais ganhável, entre aspas, do que o do São Paulo, por exemplo. Né? Eu acho mais fácil o Coritiba chegar lá e surpreender o Fortaleza do que surpreender o São Paulo no Morumbi. E o Coritiba tem um tabu gigante contra o São Paulo no Morumbi. Né? Então, assim,
Acho que seria bem necessário aí, pelo menos um ponto nessa partida, justamente por essa situação. O Fortaleza também está focado na Copa Sul-Americana. Hoje tem um jogo importante, tem semana que vem o jogo de volta. Então seria interessante ganhar o jogo no domingo, né? Seria bem legal. A gente até comentou nesse recorte do campeonato dessas 3 primeiras rodadas, que seria um jogo em casa com o Flamengo e 2 jogos fora contra Fortaleza e São Paulo, que o ideal nessa recuperação do Curitiba é que o time fizesse pelo menos 4 ou 5 pontos, né? O ideal seria 5 pontos, pelo menos 2 empates e uma vitória. Já tinha um pontinho mais ou menos garantido contra o Flamengo, escapou nos acréscimos, né? Agora são 6 pontos em 2 jogos fora, precisa pelo menos tentar 3, né? Podia vencer um jogo, né? Seria bem importante, principalmente porque... Mas bem difícil, né? Não, bem difícil, mas os times que estão na parte de baixo da tabela, eles estão vencendo isso, vencendo o complicador maior, né? A última rodada foi trágica inteira pro Coritiba, né? E assim, nessa semana, tudo bem, os times que estão lá embaixo têm jogos extremamente difíceis, né? O Santos pega o Galo fora, o Bahia pega o Botafogo fora e o Goiás pega o Corinthians fora. São jogos bem difíceis para esses 3 times. E o Vasco enfrenta o Palmeiras em São Paulo. Goiás e Corinthians é até um confronto direto ali, né? Porque o Corinthians também não tá nessa 22, maravilha 24 toda, pontos né? ali, 23, né? 24 e 23. 24 e 23, isso. Então, isso, assim... 24 Corinthians, 23 Goiás. Isso. Todos os times que estão na parte de baixo da tabela têm jogos fora de casa e difíceis de serem jogados. Né? Tirando o América Mineiro, que enfrenta o São Paulo, que também é um baita adversário. O Coritiba vencendo, a tendência dos outros times perderem, por exemplo, o Bahia perder é grande, porque vai enfrentar o Botafogo no Engenhão. A tendência do Vasco perder para o Palmeiras também é grande. Então, seria muito interessante o Coritiba conseguir uma vitória nessa partida. Pelo menos não perder já seria o ideal, né? E tá necessitando, porque são 4 derrotas seguidas depois daquela arrancada que deixou o Coxa muito perto de sair da zona de rebaixamento. Ficou 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Se venceu hoje sai, se venceu hoje sai. Não vencia, perdia. Aí perdeu 4 jogos em sequência, parece que apagou tudo aquilo que tinha feito. E aí que vem o grande problema. Não podia ter deixado cair tanto. Claro, a sequência foi difícil, óbvio que foi. Mas não tem jogo fácil. Agora eu acho o seguinte, que o Thiago, nesses 2 jogos aí... Vai ter que tirar força, não sei da onde. Assim, pela situação do Coritiba no campeonato, pelos 2 jogos serem fora de casa... Eu acho que o Thiago Kozlowski devia meter um louco nesses 2 jogos aí, entendeu? E partir de buscar a vitória, porque se jogar com aquele negócio o medo de perder ser maior do que a vontade de ganhar, eu acho que... vai acabar perdendo esses 2 jogos. Não, então, eu não acho. vai lá, mete um louco e fala assim, vamos num esquema kamikaze, uma estratégia, sabe? Eu acho o que ele faz na dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Você trabalha uma estrutura Mas o esquema kamikaze não seria, por exemplo, você botar o Marcelino no meio e ter 3 atacantes? Você botar um time que seja capaz de jogar no ataque, que seja capaz de ganhar o jogo. Não adianta você se preocupar muito com Fortaleza e São Paulo de só se defender, não vamos tomar o gol aqui. Não, quem entra pra empatar, perde. Você não criar o risco de ganhar o jogo pro seu próprio time. Eu acho que o Coritiba não pode mais jogar com medo, porque perder pro Fortaleza vai fazer que diferença na tabela? E a tendência, se você jogar com medo lá de perder o jogo, se jogar numa retrancona, ou vamos buscar um empatezinho. Acho que o Coritiba tem que criar um sistema de jogo que possa surpreender o Fortaleza e tentar ganhar o jogo. Vai partir, sei lá, começa o jogo como se estivesse jogando em casa, marcando pressão lá na saída de bola do Fortaleza, tentando roubar uma bola lá perto da área, entende? Uma postura de time que quer ganhar o jogo, não uma postura de time que vai esperar para ver o que acontece, esperar a pressão do adversário, tentar controlar aquele início de jogo, sabe? Que normalmente quando você joga fora de casa você faz. Tudo é estudo, cara, tudo é estudado. A semana inteira tem uma equipe de análise de desempenho. Mas você acha que é impossível ganhar do Fortaleza? Não acho que é impossível, mas estou dizendo que mas eu estou dizendo que assim como o Coritiba está estudando Fortaleza, existe um departamento de análise de desempenho em Fortaleza que está estudando o Coritiba também, e o mecanismo de ataque. Mas assim, se você... E não tem como mudar a estrutura de um time inteiro em uma semana. Vamos fazer um negócio kamikaze aqui. Não tem
isso, não existe isso no futebol. Claro que tem. Não existe isso no futebol. Me desculpe, Linha, mas não existe. Isso Mas é assim, utópico total. mas assim- vou mudar aqui, vou ganhar esse jogo. Mas, não é mas assim, se o fosse fácil. Fortaleza está estudando o Coritiba. Se o Coritiba chegar lá com a previsibilidade que o Fortaleza está estudando o Coritiba, claro que o Fortaleza vai ganhar o jogo do Coritiba. Entende? Então, aí que está o fator surpresa. Você criar alguma coisa diferente que o Fortaleza não tenha estudado. É isso que eu tô Mas falando. qual que é a Essa ideia? estratégia. Conta pra mim a ideia, então. Não, jogar nisso, marcando lá na saída de bola O coach do não faz Fortaleza, isso em jogar casa? uma marcação. Sim, mas quando Não é joga fácil fora... estudar isso. Me desculpa, mas não é fácil estudar isso. Mas e quando o Mas você Coxa acha que joga o- fora de casa? Mas Como você é que ele acha se que o porta? Fortaleza vai estudar só os jogos fora de casa? Mas o que o Fortaleza vai esperar do Coritiba lá? Que tipo de postura? Não importa, eles vão estar... Time visitante, não O vai esperar a Fortaleza postura vai de manter time... a estrutura de jogo dele, Sim, fazer o mas- que ele faz. Mas aí não é o problema nem meu nem seu. O problema é do Thiago Kozlowski, que o pepino tá na mão dele. Ele que tem que resolver. O time tá na zona do rebaixamento porque não ganha 4 jogos. Tá bom, mas eu Entende? só tô Então, dizendo que assim, parece contra o fácil Goiás, falar, então, só fazer um esquema sim, mas- diferente que vai ganhar. Não Mas é assim, fácil. contra o Goiás, qual foi a postura do Coritiba contra o Goiás? O Coritiba jogou muito lá contra o Goiás. Tem que pegar aquele jogo de espelho. O Coritiba não tem mais jogado como jogou contra o Goiás. Mas é circunstância diferente. Sim, mas não é diferente. Claro que é. O jogo é fora de casa, o adversário Era um jogo em que os caras tinham acabado de ouvir o técnico antigo falar um monte, Sim, mas tudo bem, mas ferir o cara, entre aspas, mas não né? pode vir com esse discurso. Pessoalmente. Então, mas é isso que eu falo. Não pode agora vir com um discurso de sabe? Tem que chegar com um discurso, botar na cabeça dos jogadores que é possível, que é viável ganhar o jogo e botar o time numa postura capaz de ganhar o jogo. Não adianta ficar lá atrás, na defesa, vamos ver o que é que o Fortaleza vai fazer, porque vai tomar 3-0 de novo. Galera participando A situação aqui, ó. do Coritiba não é para isso mais, entendeu? Eu acho que o Coritiba tem que começar a se arriscar um pouco mais no campeonato, porque também já está tudo perdido se continuar na postura que está, entende? É isso que eu estou falando, não é questão de estratégia suicida que eu estou falando, em termos de correr mais riscos do que normalmente correria. Entende? Acho que o Coritiba está nessa hora de fazer essa aposta mais arriscada para sair de onde ele está, porque senão não adianta nada, vai ficar no lugar comum aí, vai perder para o Fortaleza, vai perder para o São Paulo e vai ver cada vez mais o Goiás, o Santos, o Bahia, os times abrirem vantagem, entende? É isso que eu estou falando. Acho que o Thiago tem que, de repente, assumir aí uma posição de vamos arriscar, meter na cabeça dos caras que é possível sonhar um pouco mais alto do que o Coritiba está realizando nesse momento, é só isso. O João Vitor Alves fala que concorda com o Linhares. Tem que ir kamikaze pra cima sem medo. O André Rafael Cardoso pede calma aqui pra nossa equipe. O Rogério Coelho falou que o técnico do Coxa vai salvar esse trecho da nossa live pra usar lá na preleção a fala do Linhares. E o Coxa, um outro torcedor aqui que não tem o nome dele, diz que concorda com o Linhares. Tá faltando ousadia pro time do Coritiba. Coloca o Marcelino no meio e joga com 3 atacantes. E aí? O Henrique falou, amo esses debates do Dalk com o Linhares. Cada vez concordo com um e ambos são cabeça dura como eu. E o Gerson conclui que realmente tem que tentar algo diferente, porque o Coritiba tá perdendo sempre e tem que tentar fazer alguma coisa. É isso, eu acho, né? Mas tudo bem. Também, assim, a minha opinião não é a minha opinião, né? A opinião do Dalk é a opinião do Dalk. A do Thiago é a opinião do Thiago Kozlowski lá. A minha Então, opinião assim, vai com base do que é feito no futebol profissional, gente. também. Me desculpe, mas Não. a minha opinião é que existe uma estrutura de jogo, os caras estudam pra isso, os caras fazem isso, os caras eles trabalham durante toda a semana pra mostrar pontos fortes, fracos do adversário, pra mostrar a movimentação de um jogador ou de outro. E me desculpe, nada é feito por acaso. O cara não vai pra lá pra jogar. Vou jogar contra esse Fortaleza aqui, esse Fortaleza é legal, jogar contra o Voivoda. Não é assim. Tem todo o estudo de cada um dos jogadores que os caras vão enfrentar. Falar que não é assim. Agora, o que eu tô dizendo é assim, que o Coritiba precisa de uma atitude diferente nesse momento do campeonato. Se mantiver o mesmo comportamento padrão que ele tem nesse momento, ele vai perder pro Fortaleza, vai perder pro São Paulo. Isso que eu tô falando. Concordo nesse sentido, mas é que a forma como fala, muitas vezes, parece que é fácil simplesmente mudar a estrutura de time, vai dar certo, vai vencer. Não acho fácil. Assim como pode
pode mudar a estrutura do time, chegar lá pro Fortaleza e levar 5-0. Se, e aí? por exemplo, então, mas assim, vamos colocar 3 atacantes, mas se não Moreno no meio, beleza, vai lá dar errado, leva 4-0. Eu acho assim que o Fortaleza, independente do time que ele vai colocar em campo domingo, ele é favorito contra o Curitiba. O São Paulo, independente do time que ele vai colocar em campo no outro domingo, ele é favorito contra o Curitiba. Os dois são favoritos. Agora, o Curitiba precisa ter algo novo. Criar algum fator que o possibilite ganhar essas partidas. É isso que eu tô falando, entende? Então é uma mágica que o Thiago Kozlowski tem que fazer. É um coelho que ele tem que arrancar lá da cartola. E cabe a ele. É ele que é o comandante do time, reunia a moçada lá e falou, se a gente ficar nessa lenga-lenga... Eu gostei das mensagens do Eduardo aqui, ó. Tá na hora do Thiago meter o louco e falar na coletiva igual o Zago. Aí contratamos um novo técnico, ganhamos 3 seguidas. Aí fica nesse looping. Também pode ser, sei lá, né? 1h10. Este é o Bate Pronto. Continue participando, votando lá na nossa enquete e deixando o seu like. Tá